2004, foi quando a minha primeira filha nasceu. Nós estávamos grávidos, né, dela, eu e a mãe dela, na época. Aí eu recebi essa proposta e eu fui trabalhar. E tinha um japonês que o nome dele era Nakanishi. O apelido dele era de tão cri-cri, de tão chato, os brasileiros apelidavam ele de porrinha. O cara era muito chato, muito chato. Ele me ligava e fazia um escândalo, assim. Oi, Shizuka! Dokonyoruka! Aí eu, ohayou gozaimasu. Kabushiki gacha nakai no Shizuka desu. Itsumo no torimasu. Nakanishi-san, domo. Tem toda uma formalidade pra atender o telefone. Você tinha que vestir também um personagem. Total. E eu fornecia mão de obra pra eles. Eles eram meus clientes diretos. Entendi. Né? E aí ele, vem aqui agora. Aí eu, putz, vou lá. Aí já chega abaixando, tirando o boné. O que foi? Aquele funcionário ali, ó, tava disperso na hora da reunião. Aí eu, peraí. Vou lá conversar com o cara. Márcio, não entrei na roda, porque tem toda indústria, antes de começar o trabalho, faz uma reunião em pé, faz uns apontamentos, um comprometimento de qualidade e segurança do trabalho, e começa a trabalhar. E o chefe do setor ali... Todos os dias? Todos os dias. Aí faz aquele Radio Taiso, né, que é uma ginástica natural, né, e começa o trabalho ali. E aí esse brasileiro grandão assim, o lugar era apertado, ele ficou meio que atrás da pilastra. E ele falou, Márcio, eu encostei mesmo a cabeça na pilastra, mas eu ouvi, na hora que traduziu, que era até o Joãozinho, o nosso funcionário, traduziu isso. Aí eu levei, falei, olha, ele ouviu, mas ele tava meio que um pouco relaxado, né? Aí eles falam que é uma postura ruim, postura que aí a gente foi pra uma sala, aí ele tirou, eu pedi pra esse funcionário sair, até inclusive era meu colega, super gente boa, pai de família, um cara ponta firme, assim, vamos dizer. E eu até então tava vendo meio que como pegação no pé, né, vamos dizer assim. Foi no início desse processo que eu tinha sido promovido. Aí fui com ele pra sala de intervalo, que ficou igual o André, que é o Andrezão, ficou aqui, o Nakanishi do outro lado e eu aqui. E ele fumando, bravo. Aí eu falei assim, ele ouviu, ele entendeu, foi isso. Ele tava realmente meio assim, um pouco de sono, no começo do dia, né? O turno começava, nessa empresa o turno começava às 6 e pouco da manhã, 6h10. Não, 5h30, desculpa, 5h30. Aí ele virou assim, bateu na mesa, pá, Shizuka, ele coloca a mão no arroz que eu como, que minha família come. Minha filha se formou com dinheiro dessa empresa. Eu não quero que uma pessoa com esse ânimo encosta na minha comida. Meu Deus, sensacional isso. E cara, é isso é uma fatia perfeita de como o japonês vê o trabalho. Perfeito. O marido vai trabalhar aqui, o que a esposa fala? Meu amor. Não, era pra ser assim, né? Meu amor, bom trabalho, vai com Deus, né? Então, bom trabalho? Se você falar isso pro japonês, traduzir isso ao pé da letra, sabe como que é o bom trabalho lá? É gambate kudasai. Gambate, né? Moto gambate kudasai. Gambate é tipo assim, vai lá e se esforça. Faz o que tem que ser feito, independente se tá gostando ou não. Não, gostar é em casa. No trabalho não é pra gostar, não é pra ficar confortável. É trazer gostar é pra você trabalhar. Vai doer o pé, vai doer as costas, vai doer a mão. Não é pra ficar igual... Teve uma outra situação que retrata bem isso, que aí já passou-se anos nesse cargo, já entendia muito mais o jeito do japonês, né? Porque até então eu já me comunicava bastante com o japonês, falava o japonês, mas eu confesso que não entendia eles como de fato eles são, como sociedade, como as paixões, as crenças, né? Uhum. Eu analisava muito com o ponto de vista brasileiro. Você foi adaptando a cultura também, né? Exato. Aí, tanto é que esse Nakanishi-san, quando eu vim pra cá, ele era um dos melhores amigos meus. E eu falava isso muito pra ele. Eu aprendo muito com o senhor. Eu aprendi muito com o senhor. Não foi fácil, né? Aí eu falo pra ele, no Brasil, a gente fala que tem o amor ou a dor, né? A mãe ensina com o amor, a vida ensina com a dor. Você me ensinou com a dor. Aí ele, mas eu nunca fiz nada. Eu falei, não, é que no jeito nosso. Enfim. Pra ele era natural, né? Pra ele era natural. Pra mim não era, mas foi um processo de muito amadurecimento. E teve uma vez que o dono da empresa, eu queria trazer um palestrante e acabamos levando, né, patrocinando o evento, um palestrante motivacional, na época ele era a melhor palestra do Brasil, levamos para lá, um quadro de funcionário muito grande, que era o professor Gretz. Aí o dono da empresa falou, você vai querer gastar dinheiro com isso? Pode gastar. Mas falou num tom assim, eu falei, mas não tô te entendendo. Eu não gosto muito de motivation, que ele falou assim, né? Como não? Aí eu falei, não, no Brasil a gente tem costume disso, né? A gente tem uma verba para... Não tô falando do dinheiro.
Eu preferia se pegar esse dinheiro, fazer um churrasco, chamar todo mundo, chamar a família, confraterniza, come, bebe e tal. E eu acho isso mais válido do que isso. Eu falei, mas, poxa, a motivação é bom, né? Aí ele virou pra mim e falou uma coisa assim que vai de encontro com isso. Que é a forma como a cultura japonesa vê o trabalho. Ele falou, Márcio, se eu tiver que pagar pra um cara vir falar 30, 40 minutos e a pessoa ficar mais motivada porque ele falou, eu prefiro não contratar ele. Eu prefiro que a motivação dele venha de ele olhar pro filho dele e entender que ele tem que pôr alimento na mesa. Que ele tem que, vai chegar o frio, vou ter que comprar roupa de frio pros meus filhos. Eu vou ter que pensar na minha aposentadoria, pensar no futuro dos meus filhos. E é isso que tem que ser a motivação que faz ele trabalhar aqui dentro. Faz todo sentido, se você for parar pra ver. Na verdade, essa conversa começa a remeter assim, aonde foi que a gente se perdeu, né? Porque não faz sentido pensar diferente, Não faz, né? exatamente. E aí eu costumo falar assim, eu tenho, tá, inclusive, uma palestra que chama Os Detalhes que Fazem a Diferença, que é, ao meu ver, é esse tipo de situação que explica